pouco mais sobre a morte, o assassinato do petista Marcelo Arruda. A primeira reflexão é falar um pouco mais sobre a conclusão da Polícia Civil do Paraná como crime não político, fazer um entendimento do processo que o assassino bolsonarista vivenciou até atirar no Marcelo Arruda. A segunda reflexão é um ponto de vista da questão da República Brasileira e a responsabilidade civil. Nós, enquanto cidadãos, né, e cidadãs, temos a obrigação de cobrar o respeito republicano às instituições e aos cargos e às funções públicas que são ocupadas por pessoas, que essas pessoas não sejam idiotas e entendam a importância da honestidade intelectual e pensar sempre em todos e não de maneira particular quando está exercendo uma função pública nesse país. Porque a Polícia Civil do Paraná admitiu que ele foi lá a primeira vez, que ele nunca conhecia fulano, o Marcelo, que o assassino bolsonarista nunca conhecia o Marcelo, e que tinha conhecimento prévio de que lá estava tendo uma festa temática. Bom, isso está evidente, tantos vídeos falam sobre isso. Mas ela admite que a motivação inicial foi política para provocar. Já foi um ato à liberdade política de outrem. Inventou uma história de ronda. E, na verdade, a intenção dele era atentar à liberdade política de outrem, provocando a livre expressão política e o direito político da pessoa de fazer uma festa temática em nome do Partido dos Trabalhadores e do Lula. Então, ela admite isso como a motivação inicial. Então já é movido por uma intolerância política e um sentimento minimamente de ódio. A primeira ida do bolsonarista assassino para lá. E de repente esse sentimento perde-se no meio dessa conclusão da Polícia Civil do Paraná, dessa delegada. Perde-se. O que aconteceu com esse sentimento inicial de ódio e de atentado à liberdade política de outrem, ir lá para provocar? Ele queria arrumar mais coisas, evidentemente. E foi o que ele fez. Ele provocou e queria buscar mais motivos para poder alimentar mais ainda o ódio político, até vir a fazer os disparos, voltar e fazer os disparos com o mesmo motivo inicial. Onde o sentimento mudou da hora que ele vai a primeira vez e depois quando ele volta e assassina o Marcelo, atira no Marcelo. Na medida em que ela admite que a motivação inicial é política, mas o assassinato não é político, ela tem que comprovar onde está a diferença dos sentimentos. Porque a motivação política, ela já é o suficiente para que, se jogarem em cima de mim uma pena, eu me sinto ofendido. Que alquimia é essa? É uma cultura negativa, nociva das polícias. Isso tem muito nas polícias no Brasil. Usa o Estado para sofismar de uma maneira tão ridícula, patética, horrorosa como essa. Isso quando policiais militares não plantam provas. Mas talvez, não sei, civis, deve ter casos se pesquisar. Nós não queremos isso no Brasil e não devemos aceitar isso no Brasil.
essa vergonha. Porque só há democracia quando a república atende ao interesse de todos. Se eu estivesse dando aula para o terceiro ano do ensino médio, eu daria uma aula em cima do conceito de república, democracia, um conceito grego, e república, um conceito romano. Com esses exemplos reais, atuais. Mas, novamente, sabotaram a filosofia no ensino médio, tiraram 4 tempos de filosofia do ensino médio, 4 tempos. Tiraram do terceiro e do segundo ano, para a gente ter que ministrar uma filosofia no primeiro ano, que não vai se aprofundar criticamente como deveria se aprofundar no segundo e principalmente no terceiro ano. Agora é a outra reflexão. Nós temos que desenvolver a cultura republicana, que independe de esquerda, direita, socialismo, comunismo, bobagem. O republicano tem que atender a todos, do comunitário, do que é pertencente naturalmente do país, da nação, o cidadão que trabalha, que paga seus impostos, que tem seus direitos e que tem seus deveres. Que a lei seja igual a todos, aplicada a todos de forma igualitária, a cada um correspondente aos seus atos, independente se é rico, pobre. Então nós temos que lutar por isso verdadeiramente, e é de forma política, é com política que você vai conquistar isso. E exigir da função pública, dos cargos públicos, polícia, militares, políticos, professores, médicos, que tenham respeito à função pública que ocupam, é pensar de forma responsável, é pensar como uma elite, independente se você é rico ou não, e aí sim uma elite, sobre a coisa pública, sobre a república, sobre o país que nós queremos construir. Por isso é extremamente vergonhosa essa finalização aí da Polícia Civil do Paraná. Vergonhosa e ameaçadora. Porque vamos pensar num louco, um outro louco político qualquer, bolsonarista ou não, que acha que vai livrar uma outra pessoa, vai dar uma de herói, acha que pode eliminar o adversário político, que vai dar uma de herói para o país. Vai salvar o país de não sei o quê. E vai ainda calcular a pena dele. Vai calcular, eu posso pegar, não sei, vale a pena, eu vou me livrar de não sei o quê. Porque se não é classificado como político, o sentimento inicial, a motivação inicial, sofismam de uma cara de pau, uns sofistas que nem se comparam, não chegam nem perto dos sofismas que os sofistas lá com Sócrates elaboravam muito bem, esses sim muito bem elaborados, mas não essa distinção do sentimento. É uma funcionária pública que tem que ter zelo pela função pública ao qual ocupa. Não pode ser uma idiota. É porque o que está parecendo que é uma idiota. Diz apenas, foi motivação política inicial, mas atirou porque brigou, se sentiu ofendido. Onde o sentimento muda? Onde a motivação mudou exatamente? A não ser numa conclusão idiota dessa. Idiotas não podem ocupar a função pública porque corrompem a lisura e a função do cargo público, ao qual tem que servir a república, tem que servir a todos. República, res pública, um conceito romano, coisa pública. Não é só a escola física, o hospital, a praça, as ruas. Não, também são conceitos abstratos. Também o abstrato, a legislação, uma lei criada, um princípio, um valor. É simplesmente ridícula, pavorosa, imoral republicanamente. Porque ameaça a todos nós. Demonstra covardia e ineficácia na função pública. Isso é um verdadeiro assassinato da República. Da onde veio isso?
de uma falta de respeito à República, de uma decisão que está visando uma motivação mais particular e não a importância de classificar isto como crime político e realmente atender a uma cultura republicana de proteção ao direito de expressão política, porque o que o assassino foi fazer na festa do aniversário do Marcelo, repetindo, já foi atentar à liberdade política na primeira vez. O resto podia cair uma pena na cabeça dele, que seria motivos, mas não a razão para ele voltar e querer matar aquele que ele considera politicamente um estorvo, um problema, ao ponto de incomodá-lo de sair da casa dele inventando uma história de ronda. É ridícula a decisão de vocês. Agora eu estou me direcionando para vocês. Uma decisão ridícula, estapafúrdia, imoral republicanamente. Então, vamos ver agora se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem coragem, seja um homem que tenha no mínimo coragem de acatar o pedido de federalização desse crime. Eu acho difícil, não vejo coragem também nesse homem. Aliás, no judiciário brasileiro, nós cidadãos, professores, médicos, trabalhadores da construção civil, nós estamos nas mãos de que judiciário? E quanto pesa a polícia e o judiciário nas nossas costas? A gente quer respeito à República e quer, eu como professor peço, tome vergonha na cara. Beleza?